seja convosco, amém? Vamos dar continuidade à série de vídeos que nós vamos estar falando sobre a abundante graça de Deus. Hoje nós vamos falar que pela graça sois salvos. Nós vamos ler então Efésios capítulo 1, o versículo 6 e 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus porque nós estávamos vivendo no pecado. A partir do momento que nossos pecados foram perdoados, que houve a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, da graça de Deus, nós fomos salvos. Por isso a graça de Deus, e pela graça de Deus somos salvos. Deus, Ele desenvolveu um plano em nossa vida. Ele criou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já tinha tudo preparado para que nós fôssemos aqui nesta terra, neste mundo, a sua igreja verdadeira. Aquela que fala do seu amor, aquela que pratica a sua palavra. Só que através do homem veio o pecado. E o pecado, ele corrompeu tudo que Deus tinha feito de bom. Deus, ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, para que fôssemos santos, porque nós somos a nação escolhida por Ele. E o que o ser humano permitiu? Aliás, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. Então, a partir do momento que nos tornamos pecadores, a partir do momento que deixamos que o pecado venha dominar a nossa vida, a nossa carne, venha falar mais alto que o Espírito, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque Ele não nos criou para sermos pecadores, Ele nos criou para que fôssemos mais do que vencedores. E quando entendemos que precisamos da remissão dos nossos pecados para sermos salvos, quando nós entendemos isso e aceitamos a Jesus que veio ao mundo para nos salvar, quando nós o aceitamos em espírito e em verdade, quando nos aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, naquele momento os nossos pecados são perdoados. Houve a remissão dos pecados. Então, pela graça de Deus, somos salvos. É algo que é tão simples, mas que acaba sendo para o ser humano algo tão complexo, porque para ser salvo pela graça de Deus, nós temos que nos libertar das nossas vontades. Para sermos salvos pela graça de Deus, nós temos que nos livrar de emoções, de sentimentos que não vêm de Deus, mas que vêm da carne. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é nos dada de graça, para que nós venhamos cumprir, para que o plano de salvação seja realizado com êxito. Então, ser salvo pela graça do Senhor requer de nós, seres humanos, filhos escolhidos pelo Senhor, que a gente venha nos render ao seu amor, que nós venhamos nos render à sua palavra, à sua vontade, que Deus, ele comece a ser em nossa vida prioridade. Nós precisamos quebrar correntes, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos levou a pecar, deixar de viver no pecado, porque pela graça somos salvos. Você já deve ter ouvido falar
em muitas situações, em muitos momentos, de diversos pastores, ministros, você já deve ter ouvido falar que a salvação, ela é individual. E por que ela é individual? Porque é uma opção minha, é uma opção sua ser salvo pela graça de Deus. É uma escolha nossa. E o Senhor, Ele está conosco, Ele nos ama, mas Ele não aceita o nosso pecado. O Pai maravilhoso que Ele é, Ele ama o seu filho, mas Ele não aceita o erro. Ele jamais vai deixar de nos amar. O Senhor jamais vai deixar de me amar, mas Ele jamais vai aceitar o meu pecado. Então, ser salvo pela graça é deixar de viver o pecado. É entender que para chegar ao Pai, eu preciso primeiro passar pelo Filho. Para chegar a Deus, eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É preciso haver uma transformação de vida. E essa transformação, ela vem de dentro para fora. Precisa um querer e um buscar diariamente. A salvação, o plano de salvação, ele vai acontecer a partir do momento que você queira ser salvo. Precisa ter a graça de Deus. E para ter a graça de Deus, precisa deixar de viver o pecado para viver esse amor de um Pai que é tão maravilhoso, que nos ama independente de como somos, mas que Ele nos ama para nos tornarmos filhos ainda melhores, filhos que vai viver de acordo com os princípios do seu Pai, porque Ele nos criou para sermos filhos ainda mais abundantes na sua graça. Amém? Que você possa viver a graça de Deus todos os dias. Um grande abraço, que nós possamos nos encontrar nos demais vídeos. Um beijo.